Olá pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aí, hoje trazendo um pouco diferente o assunto. Vai ser sobre o pão caseiro, uma receita muito barata. Essa receita aqui a gente gastou menos de R$ 4, pessoal. Por incrível que pareça, menos de R$ 4 para o resultado final de 1,5 kg de pão. Então vamos lá os ingredientes. Vai utilizar 1 kg de farinha de trigo tipo 1, 50 gramas de fermento, pode ser o fermento seco ou fermento fresco biológico. No fresco biológico foram 50 gramas, que é melhor. Esse fermento aqui é o fermento forte, então 50 gramas ficou legal. Aí o fermento seco, acho que vocês utilizariam para 1 kg de farinha também um envelopinho de fermento seco. 60 gramas de gordura, pode ser, a gente está usando a banha, que dá um sabor especial no pão, mas pode ser também gordura vegetal hidrogenada. Pode ser margarina sem sal ou até mesmo óleo. Se for usar óleo, vocês podem estar utilizando aí 50 ml de óleo. E um ovo integral, gema e clara. Bom, tirando esses ingredientes, a gente também vai utilizar 2 colheres de sopa cheia de açúcar e 1 colher de sopa cheia de sal. Além de 400 ml de água a temperatura ambiente. 400 ml de água, 1 kg de farinha. Então a gente começa aqui colocando o fermento. Após o fermento, 2 colheres de sopa de açúcar. A gente mistura bem aqui o açúcar e o fermento. O açúcar vai alentar o fermento, por isso que começa por esses dois ingredientes. Não é bom pôr o sal logo de início, pessoal, para que o açúcar ele alimente o fermento fresco e faça um bom crescimento da massa. Vai apertando assim, ó, aí logo já vai ficando líquida a massa, essa mistura de açúcar e fermento. Após bem diluído, assim misturado, quando ficar assim líquido, já tá bom. Após isso a gente vai misturar, já adicionar a água. A água, pessoal, reserva um pouquinho, porque depende muito de farinha para farinha. Deixar um dedinho de água aqui dos 400 ml, porque pode ser que a sua farinha não precise de tanta água. Aí se precisar você adiciona no final. Mistura bem o açúcar com o fermento e após isso a água. Todos os líquidos vão ser misturados primeiro, pessoal. Após bem misturadinho. Enquanto eu lavo a colher aqui, pessoal, não se esqueça de ir lá, dar o like, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente conta com o seu like no vídeo, porque é muito importante para a gente, para o YouTube poder recomendar nossos vídeos. Por favor, deixe seu like no vídeo lá e aquele que não é inscrito se inscreva. Então foi o fermento com açúcar, a água e o ovo. Agora está faltando o sal. O sal é a gosto, pessoal, mas é 1 colher de sopa cheia assim mesmo, que é adicionado nessa receita. Pode ver que o sal foi adicionado por último. Enquanto isso, o fermento e o açúcar já entraram em ação e o fermento se alimentou do açúcar. Mistura aqui legal. Por que a gente gastou só R$ 4? Vocês vão observar agora. Essa farinha aqui, pessoal, não ganho nada para fazer propaganda, mas eu comprei aqui na distribuidora perto de casa. A gente mora ao lado do açaí. O açaí tem realmente o preço distribuidor, é muito barato. Essa farinha custou somente R$ 1,80.
R$1,80 da farinha. Esse fermento foi R$5,20. Se dividir por 10 partes, porque conforme ele tem 500 gramas, a gente usa 50. Então, é 5,20 dividido por 10 partes, certo? 50 gramas, então a gente usou 10% dos R$5,20. R$1,80 com mais 50 centavos, arredondando, R$2,30. A gordura, a gente pagou R$6,70. Como usou 50 gramas, 20 partes. Então 20 partes, se você dividir, arredondar de R$7 para 20, a gente tem um custo de gordura de 35 centavos. Então vamos lá, R$1,80 mais 50 centavos de 50 gramas do fermento, R$2,30, mais 35 centavos da gordura, R$2,65. E o ovo, para fechar, a gente coloca que foi em média aí 35 centavos o ovo. A dúzia do ovo aqui tá nessa média aí mesmo de R$4 a dúzia, não passa disso, até menos, então 35 centavos. Então recapitulando, R$1,80 de trigo, 50 centavos, R$2,30, 35 centavos, R$2,65 e o ovo que já foi adicionado aqui, R$3. Se você quiser computar aí o valor do açúcar e do sal e da água, que são ingredientes que nós todos temos em casa, você pode incluir na receita, seria o correto. Mas de ingredientes incomuns, a gente gastou R$3. Então, chutando é o que eu falei, não vai dar R$1 de açúcar nem de sal e água. Então, vamos arredondar que essa receita saiu entre R$3 a R$4. Vamos continuar aqui. Abrir a farinha. Vai o pacote todo de uma vez, pessoal. Não precisa ficar pondo aos poucos, não. É de uma vez mesmo. Dá uma leve misturada aqui. Então, o passo a passo é esse. Primeiro, todos os ingredientes líquidos, começando pelo fermento e o açúcar. Mistura fermento e açúcar, faz aquela pastinha, adiciona a água. Lembrando que deixa um dedo de água para o final, porque pode ser não necessário ser utilizada essa água, conforme a farinha. Depois que adicionou fermento e açúcar, a água, veio o ovo, mistura bem todos os ingredientes líquidos e por último a gordura. Lembrando que aquele que não tiver a banha de porco pode utilizar outra forma de gordura, é 50 gramas de gordura. Gordura de a banha de porco que dá um sabor melhor, como eu disse, é 50 ml. E vai sovar a massa. Agora é a hora de você perceber se precisar ou não desse restante de água que ficou aqui, conforme o ponto da massa. E qual é o ponto da massa? Você vê que a massa vai absorver toda a farinha e vai ficar massa lisa. E aí pode ser dispensável a utilização daquele finalzinho de água ali. Aí a gente vai sovar essa massa aqui por uns 6, 7 minutos. Para ela ficar homogênea, toda da bacia. E ficar uma massa lisa. É isso aí, pessoal. Depois de sovar por 7 minutos, 6, 7 minutos, no mínimo 5 minutos, a gente vai pegar essa massa e deixar aqui reservada por 1 hora. Vai descansar. O primeiro processo de descanso é 1 hora. Depois que descansou 1 hora, aí vem a hora de modelações. Aí o que você vai fazer? Descansou essa massa 1 hora, você vai dividir. Conforme o gosto de cada um, pessoal, divisão. Você pode modelar ela em 4 partes. O mais comum é a gente modelar ela em 4 partes, com rolo. Vai modelar ela com rolo. E após a modelagem dessa massa, após o descanso de 1 hora, a primeira etapa de descanso dessa massa, você vai dividir em 4 partes, pôr na mesa
e enrolar, modelar os pães. Aí a modelagem do pães é conforme cada um. Tem gente que também, em vez de enrolar o pão, pode pegar essa massinha aqui e pôr direto numa forma redonda, pessoal. Pode deixar também essa massa descansar direto numa forma. Primeiro aqui, 1 hora, divide. Após a divisão, você pode deixar ela descansar aqui até que ela tome toda a forma, ocupe todo o espaço, por mais 1 hora. Então, primeiro você descansa 1 hora, modela os pãezinhos e após a modelagem também vai ser preciso descansar mais 1 hora. Então, no total são 2 horas, dividido em 2 etapas. A primeira etapa descansa aqui da sovagem por 1 hora, sovou por 1 hora, descansou por 1 hora, você modela os pães e descansa por mais 1 hora. Por que isso? Porque depois que modela o pão, ele também tem que descansar por mais 1 hora, pessoal, para ele dar o crescimento total na massa. Aí é só assar. Cada fornada você vai assar por 20 minutos a 200 graus no forno doméstico. É isso aí, pessoal. A gente vai deixar por aqui o vídeo, porque a receita de pão caseiro não é tão difícil assim, né? Acredito que vocês todos entenderam esse processo do descanso. Descansa por 1 hora, depois divide a massa, modela os pães, conforme o gosto de cada um. Você pode modelar tipo até pão francês menorzinho. Aí você vai modelar em várias porções, pelo menos umas 20 porções, aí vai dar uns 20 pãezinhos. Essa massa de 1 kg, no mínimo 20 pãezinhos, se for fazer pão francês. Ou em 4 partes, que é o mais comum, a gente enrola com o rolo. Abre aqui na mesa, enrola, deixa descansar por mais 1 hora após modelado. E aí sim está pronto para assar. Aí vocês podem ver o resultado. É isso aqui, ó. A gente já tem outro pão que foi feito um dia posterior. Fica um pão muito macio. Fica um pão muito macio, um resultado muito bom. E gastando menos de R$4 para você fazer 1,5 kg de pão. É muito barato, pessoal. E o pão fica com um resultado excelente. Muito obrigado. A gente pede o seu like no vídeo. Vai lá, aperta o vermelhinho, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um abraço, pessoal. Flora Santana agradece.